Olá pessoal, mais uma vez bom dia para vocês, um lindo dia, uma manhã fresca, gostosa, e eu quero dizer para vocês que não tenho nem palavras para poder realmente dizer o privilégio que eu tenho de poder estar aqui. Sabe por quê? Porque nós vivemos num momento de crise, o nosso mundo está passando por uma crise tremenda, não só a crise ambiental, crise nos negócios, crise financeira, crise política, crise religiosa, espiritual. E poder fazer parte de um evento, de um movimento como este, não tem preço, não tem preço. Poder estar aqui junto de vocês, ter a honra de poder participar com um grupo que está lutando pela Igreja de Jesus Cristo, lutando para poder deixar uma marca, pensando nas próximas gerações, não tem preço. Nós estamos aqui reunidos hoje, não para buscar algo de Deus para o nosso benefício próprio, mas nós estamos aqui buscando, sabe, um incômodo para que a gente possa realmente fazer a diferença, que a gente possa fazer, impactar Deus, ser parceiros de Deus, né, diante desse mundo do qual nós participamos, né? Então eu quero muito, muito agradecer a Deus, e venho agradecendo a Deus já há muito tempo, não é de hoje não. Eu venho agradecendo a Deus desde o momento que eu fui convidado para esse evento. Venho agradecendo a Deus porque o privilégio de estar aqui. Chegou um momento da minha vida que há um tempo atrás, eu cheguei até a mandar um e-mail para o Ari, falando: Ari, tira meu nome de lá, eu não vou não. Eu não estou me sentindo à vontade para ir. Tamanho o medo, o temor, tamanha as adversidades que me cercavam. Mas Deus, esse Deus é tremendo, eu não sei porquê, Ele não desiste de mim. Ele é um Deus de paciência, né? Esperou 30 anos aí para me alcançar, ou para que eu pudesse me voltar e entender o que Ele estava querendo de mim. E não desistiu de mim até então. E eu só tenho a agradecer a Ele por estar aqui junto com vocês. Agradecer ao Ariovaldo pela confiança, pela amizade, pela cumplicidade que ele tem me oferecido e recebido da minha parte, obedecendo esses mandamentos de Deus, que não é fácil. Agradecer também essa equipe que tem me atendido aqui de uma forma carinhosa, né? O Tiago, a Mayla, toda a equipe. Agradecer o Inácio, a Ana, que me receberam em casa e estão cuidando de mim com muito carinho. Obrigado, obrigado. Eu vou tentar retribuir aqui um pouquinho, dizendo uma coisa para vocês. Nós conseguimos o vídeo? Não. Tá. Eu não pretendo pregar, eu quero começar contando uma experiência minha para vocês. E se vocês acharem interessante, que isso possa balizar vocês, ou possa estimular vocês. Mas eu não tenho a pretensão de dar uma aula teológica. Eu vou citar alguns versículos, com certeza, vou dar alguns dados estatísticos que são embasados na Organização das Nações Unidas, que eu tenho recebido essas informações, então não são dados que eu inventei, então estão ali. Eu quero compartilhar essas coisas com vocês e tentar mostrar uma lição de casa para nós todos, amém? Então está lá. Quando eu pensei e coloquei esse desenho aqui, uma igreja eco-relevante, e vocês estão percebendo que ali naquela ilustração tem uma pegada, tem a bandeira do Brasil e tem a Bíblia Sagrada. Eu tenho me incomodado, tenho ficado muito inquieto com essa harmonia. E eu costumo dizer o seguinte: nós, seres humanos, principalmente cristãos, mas nós, seres humanos, não vamos a lugar nenhum sem que a gente reconheça e saiba o nosso ponto de partida.
quando eu for liberado para poder voltar para casa, eu só vou conseguir voltar para casa sabendo o meu ponto de partida. Onde que eu estou? Estou em Araçatuba. Então, é daqui que parte a minha jornada de retorno para casa. Então, é muito importante quando a gente consegue se situar, quando a gente consegue se enxergar, quando a gente consegue, sabe, olhar ao nosso redor e saber qual é a nossa situação e em que cenário nós estamos inseridos. Isso é muito importante. Uma outra coisa interessante é que nessa jornada, nesse caminhar, a gente esbarra, por exemplo, nós vivemos no Brasil. Qual é o nosso contexto, as leis, né? Qual é toda a normatização que nos envolve, que nos cerca, que nos possibilita fazer algo ou não fazer. Então é importante a gente estar atento a todas essas coisas. Isso eu chamo de cidadania. E cidadania vai muito além do que a gente tem aprendido ultimamente, né? A gente conhece através da mídia, que eu vou falar um pouco mais à frente, mas uma cidadania esporte, ação cidadã, que é cortar cabelo, medir pressão, ver o diabetes, né, fazer aqueles encontros que os meios de comunicação promovem e a gente entra nessa onda. Cidadania vai muito além disso. Cidadania é direitos e deveres. E quando você começa a mergulhar nesse conceito, você começa a entender que você pode e o que você não pode fazer naquele contexto, no nosso caso, Brasil. E quando eu olho um pouquinho mais para frente, eu vejo as Escrituras Sagradas. E isso tem me incomodado, tem me tirado o sono, quando eu vejo a Bíblia é a única regra de fé e conduta, é o manual de vida do cristão. E o que estamos fazendo com isso? Né? A gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia, vem nas igrejas, assiste sermão, é exortado. Vocês viram ontem, o reverendo Hernandes aqui chacoalhou a gente, mostrou coisas tremendas para nós. Nos provocou de uma forma profunda. Então eu olho para as Escrituras e me olho no espelho e falo, o que eu estou fazendo? Então, a questão, eu gostaria de abrir um parênteses com vocês. Uma vez um pastor me apresentou para poder fazer um sermão, uma palestra da questão ambiental, e ele falou assim, olha, lá vem o pastor Ravara vai vir aqui e vai nos ensinar como plantar árvores. Eu falei, está brincando. Ecologia, meio ambiente, sustentabilidade, é muito confundido com essas histórias de plantar árvore. Eu até sugiro, né, que a gente não use mais para falar de meio ambiente, por exemplo, símbolos de árvore. A gente precisa começar, sabe, a mostrar que meio ambiente é muito mais. Né? Se a gente olhar para a Bíblia Sagrada, a gente vê que logo ali em Gênesis capítulo 1, que nós também vamos falar, mas é só uma introdução, ali tem um exemplo de meio ambiente tremendo. O céu, a terra, o dia, a noite, né, as plantas, as árvores, os animais, a água, né, o ser humano, é um conjunto de meio ambiente. O nosso Deus, Ele mostrou exatamente o que é um meio ambiente. Como o nosso aqui, nós fazemos parte de um meio ambiente, nós temos paredes, som, cadeiras, pessoas, painel, isso aqui é um meio ambiente. Nós interagimos e agimos no meio ambiente. Quando a gente fala de ecologia é essas ações, também em Gênesis. Toda a criação de Deus é quando elas se interagem, elas se integram. Elas reagem entre si, elas interagem entre si. Esse sistema, esse mecanismo de sobrevivência e interação, nós poderíamos chamar de ecologia. E quando a gente fala em sustentabilidade, também olhando pela Bíblia, um pensamento meu, é a essência da manutenção disso tudo, da longevidade disso, de manter em pé toda essa criação, todo esse meio ambiente criado por Deus, toda essa interação que envolve o mecanismo de sobrevivência, de produção e multiplicação, que é a ecologia, né? E a sustentabilidade disso, isso estabelece o ciclo de vida. O que é o ciclo de vida? É exatamente isso. Você planta, colhe, planta, colhe, planta, colhe, vai fazendo toda essa manutenção e esse cuidado. Amém? Bom,
Quando eu penso numa igreja, que foi o tema que foi sugerido dentro da minha área, uma igreja, uma eco-igreja relevante, eu pensei numa coisa. Falei, bom, eu tenho trabalhado, tenho desenvolvido, tenho estudado, tenho sofrido, gemido, com vários temas, buscado as ciências ecológicas, buscado o que os especialistas, ambientalistas, técnicos, crentes, não crentes, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, nesse contexto do desenvolvimento sustentável, da ecologia, do meio ambiente, sabe, da própria sustentabilidade. Então, eu poderia trazer aqui para vocês, né, muita informação sobre água. Existe um material lindo, sabe, com um contexto bacana, com dados estatísticos, mostrando a riqueza da água e a ameaça que está acontecendo ali. Se a gente parar para pensar, meus irmãos, é muito fácil a gente poder, sabe, sensibilizar vocês com a questão da água. Nosso país é onde tem o maior volume de água do mundo, doce, potável. 12% está aqui no Brasil. Incrível isso. No Brasil tem o maior rio de todo o mundo está aqui no Brasil, é o Rio Amazonas. Nós temos aquífero aqui, nós temos, sabe, a diversidade aqui é muito tremenda. Porém, aqui no Brasil a gente já tem uma distribuição de água problemática. O maior volume de água está lá em cima, no norte do nosso país, aonde tem a menor quantidade de população. Menos água do sudeste e sul, com a maior concentração de população. Só aí nós já temos um problema de divisão de água, de distribuição de água. Vocês viram pelos noticiários recentemente, lá no Nordeste, são aproximadamente uns 200 municípios enfrentando há mais de um ano problema de água. Algumas hidrelétricas do Nordeste estão correndo risco ou já estão desativadas, porque o volume de água baixou demais e as termoelétricas estão sendo um dos recursos para que a população não tenha problema de energia elétrica. Aqui no interior de São Paulo, nós temos já muito problema com água. Existem municípios do interior de São Paulo que estão passando por muita dificuldade, eu não sei aqui em Araçatuba, mas Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, aquele pedaço ali já teve problema de contenção de água. Preciso ficar falando muito mais, que nós temos que tomar cuidado com isso? Então, eu fui me deparando com algumas coisas, porque quando a gente fala em consciência, todo mundo tem consciência do certo e errado. Todo mundo tem consciência de que a Escritura Sagrada é um manual de vida. Que nós crentes, temos que nortear a nossa vida, a nossa conduta, o que nós vamos fazer, como a gente dirige o carro, como a gente trata a família, os filhos, a esposa, como a gente interage, compra, vende. A Bíblia nos norteia para fazer o que é certo. Todos nós sabemos, mas quantos de nós fazemos isso? O fumante, por exemplo, sabe que o cigarro mata. Pessoas inteligentes, homens e mulheres, bonitos, né? Advogados, engenheiros, até médicos. Se você olhar atrás, o cigarro está dizendo, o cigarro mata, tem câncer aqui, ó. Mas o cara não para de fumar. Então, consciência que mata ele tem. Ele não tem um despertamento, disposição para poder mudar. E isso começou a incomodar o meu coração. Eu falei, Senhor, por quê? Será que eu estou dando murro em ponta de faca? Como eu já conversei várias vezes com o Ari, e o Ari tem, sabe, me sustentado. Como Deus não desistiu de mim, a garantia que o Ariovaldo não desista de mim também é grande a chance. Então eu conto com essa expectativa sempre. Então eu sempre tenho colocado a minha agonia, o meu gemido, eu não tenho medo de me expor quando eu estou perto de gente séria, justamente para que eu possa ter a oportunidade de ser corrigido. Esse é o meu lema de vida. Então, eu falo, conscientizar o povo que a água é um problema sério, é fácil. Agora, fazer com que o povo tenha atitude é outro departamento. Então,
eu não vou dar muita ênfase em água. Eu poderia falar de mudanças climáticas. Tem um material lindo, maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês iriam gostar. As mudanças climáticas estão aí, estão nos afetando de uma forma tremenda, com a seca no Nordeste, com as enchentes no Sul, com a mudança da agricultura, cultura, está mexendo com tudo. Sem falar no mundo inteiro, com aquecimento global, com o derretimento das calotas polares, com a elevação dos oceanos, agora com o aquecimento do oceano lá em cima, né, próximo à América do Norte, que vai começar a gerar furacões como o Sandy de uma forma cada vez mais intensa, porque aquela região do mar está muito quente, e a água quente do mar é que está dando força e alimentando a questão dos furacões. Então, eu poderia falar da escassez e mostrar várias fotos e estatísticas, mas não vou dar essa ênfase. Ali tem o aquecimento global, perdas de biodiversidades, a gente podia falar do desmatamento e agora sensibilizar vocês que realmente a árvore em pé, a mata nativa em pé, dá muito mais lucro, e grandes empresários da área poderiam até se sensibilizar comigo, mas eles não mudariam. Então, e que o corte de árvores e a queimada e o desmatamento não só está provocando uma série de efeitos, como o próprio aquecimento global, mas também interferindo na saúde, né? Porque as epidemias estão avançando, hoje a dengue e muitas outras coisas estão hoje nos centros urbanos, justamente por causa disso, porque nós estamos tomando o lugar dos animais, nós estamos tomando o lugar da natureza e nós estamos sofrendo com isso. Bom, eu também poderia falar do lixo, né, da poluição, das contaminações. A gente poderia agora aqui falar muitas coisas com relação a isso, e eu tenho certeza que você ia gostar da programação visual que eu iria projetar ali para vocês. Vocês iam falar, é isso aí. Mas isso tem me deixado inquieto e já me fez várias vezes desistir. O Fabrício contou aqui que já se converteu várias vezes. Eu confesso para você que eu me converto e aceito Jesus todos os dias. Se você me perguntar quanto tempo de crente convertido eu tenho horas. Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, tenho um pouco menos horas de convertido. Foram 15 para as 8 da manhã, a hora que meu relógio despertou, eu pulei. E fui tomar um café gostoso com o Inácio, e depois a Ana chegou. Então, irmãos, eu estou aprendendo a contar meus dias, eu estou aprendendo a viver na dependência de Deus. Então eu fico falando, Senhor, eu não vou falar mais isso. Porque como eu sou da área de publicidade, eu sou um marqueteiro, eu gosto de fazer as coisas, fazer uma identidade visual bacana, eu sempre sou muito crítico com as coisas que eu apresento, é uma verdadeira loucura. Enfim, eu já tentei desistir várias vezes disso. Mas eu quero agora entrar numa outra área para falar uma experiência que eu tive com Deus, com vocês. Para depois a gente vir ver por que eu estou continuando. E para ver se isso consegue sensibilizar vocês, ok? Eu, num momento diante de Deus, eu falei, Senhor, eu não sei porquê, mas eu não estou entendendo nada, e eu não quero mais saber disso. Eu estou parando. Eu joguei a toalha no chão. E não vou te negar nunca, Tu és o meu Deus, mas eu acho que eu não tenho esse chamado, eu sou um cara equivocado. Falam aí que eu prego um Deus que não fala, então eu vou ficar quieto. Aí Deus me leva para uma passagem que ele diz, meu povo escolhido. Esse aqui é uma intimidade, eu vou revelar para vocês, uma intimidade que eu tive com Deus. Não tem cunho teológico, é uma intimidade que eu tive com Deus. Foi um momento de tete a tete. Quando eu me deparei com isso, e fui ver que lá em Êxodo 19,5, né, versículo 5, diz assim, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão meu povo, o mundo inteiro é meu. Olha só o que Deus falou para mim. Walter,
mundo inteiro é meu, mas eu vou aonde? Eu vou no meio desse povo, mas vocês serão meu povo, escolhido por mim. Você sabe o que é ser um povo? E no meio desse, ser um povo escolhido no meio do povo de Deus? Deus começou a me impactar de uma forma muito poderosa. Ele falou assim: carinha, tudo é meu, mas eu fui ali naquele meio e escolhi. Você quer ser um escolhido? Você quer fazer parte desse time, sacerdócio, que tem uma missão? É isso aí. E eu comecei a olhar, que privilégio, Senhor. Se o Senhor está falando comigo, e o Senhor está falando que eu sou seu, eu tenho um dono, como o Ari costuma dizer. Falei, aí Deus começou a me passar. E começou a me apresentar, se apresentar para mim novamente. E começou a dizer, olha, eu vou te falar, você sabe quem é o Deus Criador? Olha o pano de fundo. O que aconteceu comigo, irmãos, é como esse painel aqui, ó. Deus falou, eu vou te apresentar, Walter, um pano de fundo, para que você se sinta envolvido por esse pano de fundo, e pare de ficar me questionando, e pare de ficar com medo, e marche. É isso que aconteceu em síntese. Ele falou, eu sou um Deus Criador, cara. Lá em Gênesis capítulo 1, do verso 1 a 31, ele começou dizendo, haja luz. E aí, o que aconteceu? Veio a noite e o dia, veio o céu, a terra e o mar, depois as plantas e as árvores, depois o sol, a lua, as estrelas, depois peixes, pássaros e animais e os seres humanos. Ele falou, fui eu que criei. Para mim, esse é o maior exemplo de desenvolvimento sustentável. Por que ele não criou primeiro, depois que ele disse haja luz, ele não colocou primeiro as plantas e as árvores, para depois vir o sol? Ele não inverteu as ordens. Se você analisar com cuidado, você vai ver que isso daqui é o maior exemplo de sustentabilidade. É o maior exemplo de desenvolvimento sustentável. Porque isso foi acontecendo em ordem, para que pudesse dar vida para o outro, para o outro, para o outro, e criar o verdadeiro ciclo de vida. Aí ele disse uma coisa para mim, Valtão, ó, Gênesis 2,15. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações. Ele colocou eu no meio disso tudo para cuidar. Aí vem a primeira alerta. Você não está nesse contexto de graça. Eu não te coloquei aí de gaiato. Eu não te coloquei aí só para ficar bonito na foto. Você tem que cuidar. Aí, fui para um Deus de aliança. Ele falou, eu sou um Deus de aliança. Eu sou um Deus que dou e dou garantia. Valtão, não fica preocupado, filho. Gênesis 12, de 1 a 4, diz assim, os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu falei, Senhor, glória a Deus, amém. Aí ele disse de novo, eu o abençoarei. Depois ele disse, o seu nome será famoso. Que maravilha. E você deve ser uma bênção para todos. Deus tem expectativa para comigo. Eu tenho que ser uma bênção para os outros. Eu tenho que ser um facilitador. Eu tenho que ser um companheiro, um apoiador. Eu tenho que estar presente, porque eu entendo a bênção de Deus, como Ele dizendo, quando eu falo, Deus me abençoe, eu estou chamando a presença dEle para que Ele esteja comigo naquela caminhada. Quando eu falo para o meu filho, filho, que Deus te abençoe e eu te abençoo, eu tenho que estar cirandando em volta dEle para poder cuidar dEle, servir de apoio, estar pronto para a hora que Ele precisar eu pegar. Né? E Deus deu uma garantia, Ele falou assim, Walter, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Isso também me ajudou a entender que eu não devo me preocupar
com aquelas pessoas que têm me perseguido, me caluniado, ou mentido, ou conspirado, ou me usurpado, ou usado um material ou outro sem dar crédito. Eu não tenho que ficar preocupado com isso. Eu tenho que, a justiça é Ele quem faz. Eu aprendi que eu devo orar por essas pessoas e pedir para que Deus tenha misericórdia delas, para que Deus realmente possa ajudá-las a conhecê-lo como Ele está me ajudando, que elas tenham a mesma oportunidade que eu. Então eu comecei a ter uma experiência tremenda com Deus, e comecei a focar minha vida ali. E Ele disse uma outra coisa tremenda, Ele falou: Walter, por meio de você, eu quero alcançar todos os povos do mundo. Por meio de você, querido, eu quero, alcançar todas as famílias. Eu quero te usar, cara. Eu vou te usar. Você tem que estar disponível para mim. E sem questionar. Eu vou te mandar e você larga tudo e vai. Não questiona. E aquilo foi fervendo dentro do Walter. Depois, eu vejo que o salmista, e quem não leu, leia o Salmo. Muita gente que eu conheço, muito crente, o Salmo 119 é o mais longo dos Salmos. E eu conheço muita gente que nunca parou para ler o Salmo do primeiro versículo ao último, que se eu não me engano é 176 versículos, se eu não me engano. E tem gente que gosta de ler ele ali, que nem lê às vezes provérbio, ou com alguns versículos citados, pinçados ali do meio. Eu sugiro a você que leia 1, 2, 3, 4 vezes seguido o Salmo 119, inteiro, repita, porque você vai ter uma impressão tremenda. Você vai aprender a perseverar ali. E quando eu olho o salmista dizendo: eu sou feliz por causa das tuas promessas, tão feliz como alguém que encontra um grande tesouro. Isso começa a coroar tudo aquilo que Deus já me mostrou lá atrás. Deus falou: Walter, você está angustiado, está querendo desistir, por quê? Você está achando que não vale a pena, por quê, querido? Olha, eu sou o Deus Criador, olha o que eu fiz. Olha, eu sou um Deus de aliança. Olha só, eu estou te dando garantias. Vai, querido. Aí, de repente, me aparece o salmista e diz: como eu sou feliz em meio a tantas adversidades e atribulações. Você poder dizer: eu sou feliz porque eu tenho um Deus, que no meio de uma aflição, eu sei que eu posso contar com meu Deus, que no meio de uma alegria, eu sei que eu posso contar com meu Deus. Ele está comigo aonde eu estiver. Não adianta eu ir para as profundezas do mar, para o fundo do universo, aonde eu for, o Senhor ali estará cuidando de mim. É uma grande garantia. E isso começou a acalentar, isso começou a me fortalecer, isso começou a me, a fazer com que eu pudesse renascer de novo. Eu falei: caramba, será que isso é um processo de conversão? Aí eu marcho mais um pouquinho, o Senhor me mostra um profeta que tinha uma missão tremenda num contexto difícil, de ser o porta-voz de Deus. Vários profetas, eu peguei ali, Isaías só como exemplo, porque se a gente fosse citar a Bíblia inteira aqui, não ia ter tempo. Mas o contexto de vida, a missão de Isaías naquele momento era muito difícil. Mas um determinado momento, lá no capítulo 54, verso 10, ele diz assim: as montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer. Imagina isso. Mas o meu amor não acabará nunca, e a minha aliança de paz com você nunca se quebrará. Quem está dizendo isso é o Deus que me ama, é o Deus Criador, é o Deus que diz que eu sou dele. É um Deus que fez uma aliança. É o Deus que o salmista diz que era feliz e alegre por estar com ele. Falei: meu Deus, isso é tremendo. E aí, Lucas, aí aparece um anjo e diz assim: porque para Deus nada é impossível. Nada. Ele dá a vida através daquilo que Ele quiser, e Ele tira a vida
Ele constrói, Ele destrói, Ele levanta, Ele faz, Ele acontece. Nosso Deus é soberano. Quem somos nós para colocar Ele numa caixinha e dizer o que Ele deve e não deve fazer? Eu comecei a entender que o Evangelho é muito mais amplo e profundo. Não é uma coxa de retalho, não é um achismo. Eu não defendo uma bandeira que o Evangelho se resume única e exclusivamente naquilo que eu estou dizendo ou falando. O Evangelho é tudo isso que nós apresentamos aqui hoje, no começo desse evento. Isso tem que se harmonizar, isso tem que rolar que nem um rolo compressor. Aí o Senhor não acabou a experiência, lá em Mateus, o Senhor Jesus, né? Ele disse, não fiquem preocupados com o que é a vez de comer, beber, né? E vestir, né? Com a comida, de onde vem a comida, de onde vem a bebida, de onde vem as roupas, né? Quem se preocupa com isso são os pagãos, né? O Senhor sabe de tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor é tremendo, Ele fala, busque o meu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e o resto eu cuido. Ele não está dizendo para que a gente seja negligente. Buscar a justiça de Deus e o reino dEle é vida, é respeito, é interação, sabe? É viver em comunidade, é cuidar daquilo que Ele deixou para nós. É muito mais profundo, não é nada isolado, né? Jesus Cristo, eu coloquei para que a gente possa refletir, e foi justamente o que o Senhor falou. Olha, sabe Jesus, esse que eu mandei aí para você, o meu filho, conhece ele? Ô Senhor, é por ele, foi para ele que eu entreguei minha vida. E o Senhor falou, olha, ele transformou água em vinho, né? Ele curou enfermidades, multiplicou alimentos, andou por cima das águas, transformou tempestade em bonança. O que ele fez mais? Fez paralítico andar, fez cego enxergar, ressuscitou morto e muito mais. Walter, esse é o Deus que você serve, cara. Esse é o Deus que você está se alimentando dele quando você vai na igreja e levanta a mão para o céu e diz glória a Deus, aleluia, amém. Esse Deus que você está procurando é isso aqui. Você tinha perdido o rumo, tinha perdido esse entendimento, e eu comecei a ver toda a amplitude. O apóstolo Paulo diz uma coisa interessante lá em Coríntios, e aqui ele estava falando para os crentes, que já tinham entregue as suas vidas, que já estavam caminhando, já tinham recebido o Evangelho. Ele estava afirmando para eles, olha só, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem coisa por vir. Servir a Deus é uma coisa tremenda. As nossas surpresas para o bem não se acabam, porque o nosso foco está lá na vida eterna. Eu gosto de uma expressão de uma pessoa que eu ouvi, ele falou assim, se eu tenho que investir, eu vou investir aonde eu vou morar a minha vida eterna. Não é num condomínio, não é num empreendimento, num prédio, o que eu tenho já é suficiente, e o resto eu quero investir aonde eu vou passar a minha eternidade, investir no reino. E eu achei isso tremendo e profundo. O Deus que ensina, olha só que tremendo, a agir e reagir, ter sensibilidade, sabedoria, dá esperança e recobra a autoestima. Eu vinha numa luta, meus irmãos, tremendo com essa questão da autoestima. Depois de ter sido um publicitário bem-sucedido, ter feito um trabalho de referência no meio corporativo, de ter ganho muito dinheiro, e depois de passar pelas adversidades que eu venho passando em minha família, que nós passamos, para poder realmente fazer aquilo que a gente acha que é certo e acredita que é certo, a gente começa a ver a nossa autoestima sendo realmente detonada. E os crentes e o mundo lá fora contribuem para que isso continue fervendo e doendo e saindo aquele pulso fedido. E você começa a realmente falar, não vale mais a pena. Quando você chega com um projeto significativo, você já chega por baixo, você já chega preocupado, e aquela pessoa que tem tudo para estar com você, ele fala assim, não, o cara é bom, eu não sei o quê, mas é um cavalo manco. É isso que você ouve aí fora.
Então foi essa crise que eu entrei. E Deus me levantando ali, falando assim: Vartão, eu sou um Deus que ensina, né? Olha só, Ele me ensinou uma coisa, Mateus, o Jesus, lá no Sermão do Monte, Jesus diz que os felizes são o quê? Aqueles que são espiritualmente pobres, porque são dependentes, na minha visão. Ser espiritualmente pobre é ser dependente de Deus, dependente da comunidade. Eu não vivo sozinho. Quando eu começo a entender que eu vivo num contexto, eu começo a desenvolver essa dependência. Choram, são sensíveis, né? Depois a gente é humilde, simples, tem fome e sede de fazer a justiça de Deus, é ter disposição, é estar disponível, né? Envia-me a mim. Misericórdia, ter urgência, não é amanhã, é hoje. Hoje é o Kairos. Eu não sei se o Senhor volta daqui a pouco. Estou alegre porque eu tive a oportunidade de estar pregando agora. Porque o meu horário era às 9 horas, quando eu fui para a tarde, eu pensei, falei, Senhor, será que eu vou ter tempo? Aí o Senhor me trouxe para de manhã de novo. Então, estou feliz porque eu estou aqui falando. Eu não sei, né? Urgência. Não sei se eu vou falar com vocês de novo. Coração puro, generoso. Trabalha pela paz, ter compaixão, né? Sofre perseguição, tem amor. Quem ama não tem medo, corre riscos. Então, no meu entendimento, eu percebo que se nós tivermos isso que Deus falou, Walter, você precisa ter isso no seu DNA. No seu DNA, ele tem que ser composto por dependência, por sensibilidade, por simplicidade, por disposição, urgência, generosidade, compaixão e amor. Isso compõe o seu DNA. Não são coisas isoladas. Eu falei, tá bom, Senhor, glória a Deus, manda, Senhor, derrama. Olha lá, vocês são o sal da humanidade. Nós precisamos atrair. Ele falou, você precisa atrair as pessoas para junto de si, né? Você é o quê? A luz, você precisa mostrar o caminho, você é exemplo, você é testemunho de perseverança, de ficar, de apanhar, mas perseverar. Estou aqui por uma causa, estou aqui porque o Senhor me amou primeiro, e o mínimo que eu posso fazer, com a força e a ajuda dEle ainda, é me dispor a amá-lo, e a obedecê-lo, e a fazer a sua vontade. A luz, para que a luz que há em nós possa brilhar, para que todos vejam, e possam glorificar o Pai que está no céu. Fico feliz, de certa forma, que uma vez um pastor chegou em mim e disse assim, Walter, não se preocupe, às vezes eu tenho certeza que muitas das coisas que você está fazendo já influenciou algumas pessoas que você nem sabe. Eu falei, então, essa começa a ser a minha riqueza. Esse começa a ser o meu dividendo, o meu lucro, né? Um Deus que confia e conta conosco. Ele, além de confiar em mim, em você, Ele conta conosco. Não é só a gente confiar nele, é um Deus que conta conosco. Olha lá, João 20, 21 diz, Jesus, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio vocês, né? Um Deus que nos oferece a oportunidade, sabe, de testemunhar que somos semelhantes a Ele. É tremendo isso. Eu não quero perder essa oportunidade, irmãos. Mateus também diz uma coisa lá, que já foi citada aqui, mas vão, né, a todos os povos do mundo e façam discípulos. E eu tenho aprendido que o Senhor tem dito para mim, falou, Walter, você precisa mostrar e testemunhar o amor do Pai. Você precisa ir lá e mostrar isso, você precisa ceder os seus braços, você precisa ceder, sabe, as suas pernas, os seus olhos, seus ouvidos, seu coração, sua mente. Você precisa disponibilizar tudo isso. Você precisa ter a disposição de Jesus. Você precisa ir aos povos. Você precisa ter a presença do Espírito Santo e ter, sabe, acessibilidade. Então, Deus começou a me trazer uma grande responsabilidade. Ele disse, ó, estou com você até o fim. Então ele falou, não vou te deixar.
Isso me animou muito, irmãos. Isso tem me mostrado, porque esse mundo, que é o nosso planeta, com todas as suas riquezas, né, a sua variedade das biodiversidades, com tudo isso de bonito que a gente tem, mais as contrariedades, né, como aquecimento global, né, mudanças climáticas, crise, violência, corrupção, um monte dessas coisas, isso é o mundo que nós vivemos, né? Assistimos à degradação contínua dos ecossistemas todos os dias, né? Olha lá, só para citar uma, a perda das biodiversidades. Eu coloquei aqui, realmente esse reloginho aqui embaixo é um problema sério, né? Mas vamos lá, eu só quero dar uma informação para vocês, para enfatizar a ideia da biodiversidade. A biodiversidade são variações de vida, são vários tipos de vidas que se interagem, né? Essa palavra biodiversidade são várias vidas, variação de vidas, né? Tanto animal, vegetal, né? E humana. Então essa interação, esse conjunto é que a gente chama de biodiversidade. A biodiversidade ela vem sofrendo reduções alarmantes nos últimos 35 anos. A notícia realmente não é boa, né? Nós coletamos, derrubamos, arrancamos e caçamos espécies de animais, árvores, flores e peixes. Para usar aonde? Na medicina, em lembranças, símbolos de status, material de construção, alimento. Hoje, essa super exploração é insustentável. Nós temos que deixar a ficha cair. Em nível global, atualmente necessitamos o equivalente a 1,4 planetas para sobreviver dentro do estilo de vida que a gente está aqui. Isso a gente chama de pegada ecológica. No seminário a gente desenvolve e faz inclusive o teste. Mas aqui a WWF já cede, que fez uma pura amostragem no mundo. Se a população mundial continuar vivendo como está, hoje nós precisaríamos de um planeta como o nosso e mais um quarto dele. Esse planeta aqui já não nos comporta mais. É tremendo isso, né? Isso é o que a gente chama de pegada ecológica. A humanidade já consumiu mais em torno, vamos dizer assim, 40% do que a natureza consegue repor em um ano. Nós já temos um passivo, né? A netinha do pastor e da pastora aqui da igreja de vocês, eles já consumiram, nós já tiramos deles o que eles podiam usufruir, e ela está começando a vidinha dela agora, já 40%. Então, isso é tremendo. Como que a gente pode reverter essa situação, né? Esse é o descompasso que a gente vê. Tem um relatório, que é o relatório do Panorama Global das Biodiversidades, produzido pela PNUMA. Ela destaca que os anfíbios são os mais ameaçados à extinção, já que 42% da sua espécie já foram embora. Além disso, o estudo mostra que 40% das espécies de aves também estão em decadência. 40% das espécies de aves estão em extinção, já foram embora. Isso é um relatório da PNUMA, isso está na internet, você pode ver, não são dados que eu estou inventando. Cerca de 60 raças de animais da pecuária já se extinguiram desde 2000, até hoje. Houve uma perda de 1/5 dos mangues de 1980 a 2005. E 85% dos recifes de ostra foram extintos no mundo. É uma situação brava, irmãos. É uma situação que isso está acontecendo de uma forma tremenda aí fora. A água, eu poderia encher vocês de dados estatísticos aqui também, mas eu quero destacar essa questão da água, né? Aproximadamente 1 bilhão de pessoas ainda estão sem acesso à água potável, com variações dramáticas por região. Muita gente, eu já vi dando vários números que às vezes é um pouco mais, um pouco menos, não sei, mas aqui veio da WWF e também eu colho o material de relatórios fornecidos pela Organização das Nações Unidas. No mundo, o mundo está muito longe de atingir a meta do acordo para o saneamento. 2,5 bilhões
de pessoas ainda não têm saneamento básico no mundo. Não tem como banheiro ou latrinas para poder usar. Isso é 1,5 milhão de crianças morrem todo ano, por falta de água potável, decorrente de doenças provocadas por contaminação, esgoto a céu aberto. 80%, houve um aumento de 80% na população mundial, vive em áreas já ameaçadas com a segurança de água. A agricultura extrai a água em 70%. Então, irmãos, isso afeta mulheres principalmente. Eu coloquei aqui um dado para depois eu disponibilizo para vocês. E hoje eu gosto de citar muito a questão da mulher, porque a mulher, no meio disso tudo, é um paradoxo. As organizações das Nações Unidas identificou que é fundamental o papel da mulher nas ações sociais e de resgate e preservação ambiental. É um negócio tremendo isso, né? Então, eles têm expectativas, por quê? Porque a mulher é a que mais sofre, a que mais morre, por causa das mudanças climáticas, do aquecimento global e de tudo isso que está acontecendo em torno, que envolve saúde, envolve uma série de coisas aí, né? Uma notícia para vocês: o ano que vem vai ser o ano 2013, o ano internacional de cooperação pela água. Olha só, está aí uma oportunidade, uma causa que vocês podem começar a trabalhar, a pensar, né? A ONU está estabelecendo que vai ser um ano para poder cuidar e discutir sobre os assuntos da água, a escassez da água, porque a água ela também dá vida, mas hoje o que está acontecendo, a água ela está em 90% de todo o risco de vida, de crise, das mudanças climáticas, a água está nesse contexto. Então, os furacões, as tempestades, as enchentes, as inundações, né? Então, não é só água para beber. Então, a gente vai muito mais profundo. Gostaria de citar também uma enquete que a WWF fez no começo do ano, quando ela fez uma pergunta, de forma aleatória, né? O que você precisa para viver? E o resultado dessa enquete foi assim, as respostas, né? Amor, família, amigos, sol e saúde. As pessoas não entendem e não conseguem se aperceber que as questões ambientais, as questões socioambientais, as questões de mudança climática, a sustentabilidade, ela está no centro, na raiz de tudo que está acontecendo com a gente. Na educação, na saúde, né? A gente pode levantar qualquer causa que a gente vai... o grande guarda-chuva hoje é a sustentabilidade. Você não consegue fazer desenvolvimento sustentável se não pensar nisso. Amém? É nesse contexto aí que somos desafiados a sermos semelhantes a Cristo. Então, depois que Deus mostrou tudo aquilo para mim, Ele me deu esse desafio. Ele falou, então vai lá, né? É nesse cenário que devemos mostrar o amor do Pai através do nosso envolvimento, a doação do Filho através da nossa disposição e a presença do Espírito Santo na nossa amizade. É assim que eu traduzi, né? Uma coisa, entendo que os ensinamentos de Jesus não é para ser guardado para nós, mas sim para ser praticado. Eu costumo dizer que eu não estou preocupado quando Jesus vai voltar, que horas que Ele vai voltar. Eu só estou preocupado que quando Ele voltar, Ele me pegue com a mão no arado. Se Ele vai destruir esse planeta ou não vai, se Ele vai botar fogo nisso ou não vai, o problema é dEle, que é o Criador de tudo. O importante é que quando Ele voltar, Ele me pegue com a mão no arado. Então, não perca tempo, meus irmãos, né? Nós temos que agarrar essa oportunidade. Só passar rapidamente, até 2015, está aí uma causa, né? Já se falou muito disso, mas vou aqui enfatizar do meu jeito. Até 2015 existe uma expectativa de reduzir em 50% o número de pessoas que vivem com menos de $1 por dia. Eu fiz essa conta e não consigo entender. Faz essa conta. Coloca tudo na ponta do lápis, o quanto você gasta por mês, e divide por dia, para ver o quanto você gasta em um dia. Você vai ficar arrepiado.
Então, mais que conscientização, mais que arrependimento, entendeu? Nós precisamos o quê? Eu coloquei lá, disposição para resolver os problemas de hoje e proatividade, para quê? Para se envolver com estratégias de enfrentamento. Então, mais que consciência, que eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui temos consciência, todos, do que é certo e errado. Todos nós podemos ter um momento aqui de arrependimento, todos. Duvido que se fizer um apelo aqui de arrependimento das coisas que a gente vem fazendo, se todos não levantassem. Mas nós temos que ter disposição, isso nos falta. E tem que ter proatividade. Não é só a disposição de falar, ó, estou aqui, mas eu tenho que marchar. Eu comentei esses dias que muitos de nós têm uma coisa de falar, conte comigo, bota a mão, mas o corpo ele não entra. Ele fica de fora vendo se vai dar certo ou não. Quando a gente entra no negócio, a gente tem que entrar com tudo. A gente não tem que ter medo de ficar na foto com algumas pessoas, ou então você não sai de casa. Né? Então, valores religiosos podem ser revitalizados, né? Modelos de negócio podem ser transformados, paradigmas educacionais podem ser ampliados. E, para poder falar de sustentabilidade, eu gostaria que vocês refletissem nisso aqui. Eu não vou me aprofundar, mas por que eu deixei, não é que eu deixei, eu abri um espaço, eu botei um intervalo. Eu estava falando de sustentabilidade, de meio ambiente, de ecologia, e falei, antes de eu continuar, deixa eu falar numa coisa que eu acredito nesse intervalo, que é o que faz toda a diferença. É o que não deixa que você realmente tenha atos e atitudes de sustentabilidade. Sabe o que é? Consumismo, cultura. Isso está enraizado em nossas vidas. Isso aqui é que faz toda a diferença. Né? Olha, o consumismo se tornou em um padrão cultural que faz com que as pessoas encontrem significado, satisfação, reconhecimento através de consumos e bens e serviços. Né? Então, a gente vê ali, o consumismo leva as pessoas a associar níveis elevados de consumo a bem-estar. Eu posso comprar, eu compro, eu tenho em abundância, isso me deixa seguro e me deixa saciável. Né? Consumidor hoje, frequentemente virou sinônimo de pessoa. Muitas vezes, pessoa, seres humanos, não são mais classificados como pessoas, são classificados como consumidores. O mercado publicitário, o mercado de marketing, olha para nós como consumidores. Eu poderia citar vários exemplos aqui para vocês. Um exemplo são bilhões e bilhões de faturamento com a água engarrafada. A indústria da água, ela investiu bilhões de dólares, mais de 6 bilhões de dólares, em campanhas publicitárias para mostrar e para fazer com que você acredite que essa água que está nesse copo é mais saudável do que aquela água da torneira pública. Ela é de 240 a 10 mil vezes mais caro do que a água que vem do poder público, que vem da Sabesp, para nossas torneiras. Nem sempre, e já foi provado, que 80% das águas engarrafadas são contaminadas, elas não têm, têm menos segurança do que as águas de torneira. E assim mesmo, isso aqui ficou chique, ficou bacana, só tomo água mineral. E isso é a indústria do consumismo. Né? Então, eu realmente me incomodo quando eu vejo. Então, quando eu me deparei com isso, eu falei, isso aqui é um Golias. Para que eu possa continuar a ficar falando de sustentabilidade, ecologia, eu preciso considerar isso aqui. Isso é o nosso mal. Isso é um problema que a igreja enfrenta, quando a gente fala de Jesus. Eu costumo dizer que não há sermão que dê jeito. Pode ser um sermão avivado, que vai descer fogo do céu, que quando eu fizer um apelo, todo mundo vem aqui para frente, e vai ser uma loucura.
mas na hora que você sair por aquela porta fora, você se depara com a vida, com contas a pagar, com desemprego, com violência, com um monte de coisa lá. E principalmente a mídia dentro da sua casa. Televisão, rádio e internet. E todo aquele meu esforço, todas aquelas cólicas que eu tive aqui, vão para a água abaixo. E você, na semana que vem, você está viciado, dependente do pastor, e corre de novo para a igreja para receber uma palavra ungida, para que você continue marchando. Né? Então, eu coloquei também a questão religiosa aqui, só para que a gente também pense nisso. Religião, práticas e ética ecológica. Isso é uma coisa tremenda. Uma contribuição que eu coloquei que o cristão pode dar ao desafio da sustentabilidade, o que é? É pôr em prática uma orientação divina. Que orientação divina é essa? A felicidade reside no autoesvaziamento. A satisfação é encontrada nos relacionamentos. E a simplicidade leva à vida plena. É isso que eu acredito e tiro do Evangelho. Né? E em contrapartida, nós temos aí o Evangelho da prosperidade, que nos ensina e nos leva a acreditar que quem tem mais recebe o favor de Deus, e por isso ele tem mais, e ele tem Deus na vida dele, então ele tem um carrão, e quer mais carro, e a casa que era pequena, ele precisa de uma casa maior, para poder com isso mostrar que ele tem o favor de Deus. E o consumismo vai imperando em nossas vidas, e vira uma verdadeira loucura. A ética ecológica, ela é ecocêntrica, ela identifica e protege o valor da natureza como um todo. Ao contrário da antropocêntrica, que restringe o valor exclusivamente à humanidade. Eu já vi gente falando que essas questões do meio ambiente e da natureza a gente tem que deixar de lado. Irmãos, a natureza, o meio ambiente, ela se regenera, ela não vai morrer. Quem vai morrer, quem vai acabar é nós. Nós dependemos dela. Você viu naquela escalinha de ordem de criação? Deus nos colocou lá embaixo porque a gente tem todo esse pano de fundo para poder sobreviver, queridos. Nós somos dependentes do meio que nos cerca. Nós dependemos mais da natureza, das biodiversidades, do que elas de nós. Você precisa ir lá alimentar o mico-leão dourado, o urso polar? Você precisa ir lá alimentar a arara azul? Não, ela se vira lá. Ética ecológica, ela reconhece que os seres humanos, aquilo que eu falei, são apenas uma parte da vida na Terra, que os humanos necessitam do resto do planeta muito mais, muitíssimo mais do que ele dela. Uma outra coisa que eu gostaria que a igreja, uma igreja relevante, uma eco-igreja relevante, também pensasse, quando a gente fala dessas coisas, é não tirasse do centro, isso aqui são os atores. Poderia dizer muito mais, mas eu destaquei isso aqui porque nós vivemos nessa crise. E eu vou explicar por quê rapidamente. Família. A família é a essência, a família é a unidade básica do desenvolvimento sustentável. A família produz, a família consome, tudo passa pela família. Tudo. Nós aprendemos a tratar a família como membros individuais da família, não como essência. Aí é que está o problema. E nós, como igreja, não podemos cometer esse erro. Então, não tire a família do contexto. E a família é olhar olho no olho. Eu fico apavorado quando eu peço na igreja para as famílias se levantarem, olhar um no olho do outro, pai, esposa, filhos, e abençoar e dizer que amam um outro. Eles não conseguem se olhar olho no olho. Faça um teste aqui nessa tua igreja, para ver se eu estou falando verdade ou mentira. Se tiver 50% dos casais aqui que conseguem olhar um no olho do outro e renovar seus votos de amor e de fidelidade, essa é uma igreja que não tem igual no Brasil. Hoje nós perdemos essa sensibilidade como família e precisamos recuperar, porque é aí que vai sair toda a diferença. O jovem, a gente fala muito do jovem. Eu peguei aqui o exemplo da Sarinha. O jovem é um exemplo de garra, de determinação, de conquista, né? De vamos e põe para acontecer e acontece. Muito bacana. A gente precisa dar a voz aos jovens. Hoje a ONU, a Agenda 21, tem um capítulo inteirinho
focado no jovem. O mundo quer ouvir o jovem. O mundo está dando espaço para o jovem. Por quê? Porque essa geração e as próximas gerações é que estão pagando um preço enorme. Então eles estão querendo passar a conta para esses jovens. E ao mesmo tempo, atropelando eles. E nós, igreja, fazemos muito isso também. E os nossos jovens, ao invés de fazer um movimento ordenado, eles acabam ficando insensíveis também, fazendo muito oba-oba. Então precisamos estar atentos e olhar com carinho. E não tirar os idosos. Eu peguei a figura do Mandela aqui. Acho interessante quando eu vi uma passagem lá da África que diz que quando um idoso morre, é como se uma biblioteca inteira tivesse pego fogo. Eles dizem que lá tem um ditado e tem uma história, tem uma tradição, na verdade, que os idosos se reuniam embaixo de uma árvore, com várias gerações, crianças, e ficavam trocando ideia e contando histórias. Acho interessante quando um filósofo africano, ele diz assim, o que um idoso sentado embaixo de uma árvore enxerga, um jovem em cima dela não consegue enxergar. Então, nós, igreja principalmente, nós temos desprezado muito a experiência dos idosos. A gente precisa criar uma harmonia. Dentro das igrejas eu percebi uma coisa tremenda, que os idosos são caracterizados e são rotulados como arcaicos, ultrapassados e gostam de corinho e hino. E os jovens gostam de louvor e bate palma e pula para lá e pula para cá. E isso criou uma divisão na igreja, uma desarmonia. E não, cada um tem o seu tempo. Vamos aprender a exercitar a arte de somar as diferenças. A experiência dos idosos, quando a gente chama eles para dentro de uma responsabilidade, eles vão pensar, eles vão falar. E o resultado disso é vida, irmãos, né? E eu coloquei a mulher, como eu já falei, a mulher é uma coisa muito importante. A Agenda 21 também tem um capítulo inteiro só para a mulher, dizendo a importância da mulher para a implantação da Agenda 21, que é um manual, né, de sustentabilidade que foi redigido lá na ECO 92, no Rio de Janeiro. Né? A mídia, importante. Eu estou passando aqui um pouquinho do horário, mas eu penso que quando tem prorrogação, se tivesse a prorrogação do jogo do Palmeiras, agora todo mundo não ia sair, não ia sentir fome, né? Então eu vou aproveitar e vou me atrever a segurar vocês só mais um pouquinho. Acho importante a mídia. A mídia, televisão, rádio, jornal, internet, isso é o grande adversário que nós temos lá fora. Nós, pastores, lidamos com algo que é quase que invisível, mas não é invisível, mas para nós, aos nossos olhos, é invisível, porque ele entra na casa sem pedir licença de todos os nossos membros da igreja, de todas as ovelhas. Eu acho incrível quando eu vejo na televisão alguns pastores, em algumas notícias, descendo a lenha em novela, principalmente agora essa novela do Salve Jorge aí. Que é não sei o que não deve assistir, eu digo para você, assistam. Eu aprendi com um pastor que ele falou, você prega, você tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Nós, pastores, precisamos saber o que é que está entrando na casa dos nossos queridos e amados membros, para que a gente possa interagir e reagir. 99% dos crentes assistem novela. A maioria das novelas da Globo e outras são novelas baseadas em espiritismo, em toda e qualquer outra religião, menos a nossa. E quando a nossa aparece, é chacota, é piada. Todos nós assistimos. A mídia é muito legal. O Rio de Janeiro, por exemplo, é a cidade maravilhosa. Estou citando o Rio, não tenho nada contra. Estou só falando porque ele tem esse slogan, né? De cidade maravilhosa, etc. Vai acontecer as Olimpíadas lá. O Rio de Janeiro visto através de uma lente, de uma câmera de vídeo ou fotográfica, é lindo de morrer. É um paraíso na terra. Quem já andou pelo rio aqui, eu não sei, eu já andei. Eu fico procurando aqueles ângulos de visão. E se eu quiser ter aqueles ângulos de visão, aquelas fotos que aparecem, eu tenho que gastar muito dinheiro. Então, a mídia mostra o que quer, valoriza o que quer.
Eu costumo dizer que a mídia é o quarto poder. Poder legislativo, judiciário, executivo, e a mídia é o quarto poder. A mídia é o quarto poder. A mídia ganha guerra, perde guerra, levanta a bolsa de valores, quebra a bolsa de valores, gera impeachment, elege presidente e vai por aí afora. Resgata uma agricultura, fala que o ovo é bom para o coração, outros não dá colesterol, aí todo mundo compra ovo, depois falam que o ovo, excesso de ovo é mau. Então eles mexem, eles fazem tudo através da mídia, porque a mídia, tudo que é lido, ouvido e visto, é o grande formador de opinião da grande maioria da população. Então, eu achei interessante, que eu chamei de educação pela mídia, quando eu descobri que aí deixa eu passar isso daqui, olha lá, a Unesco, tudo que é visto, lido através das mídias, tal, aqui. A Unesco viajou e tem feito essa pesquisa em vários países por aí, e vem lutando há mais de 3 décadas para poder implantar a educação para a mídia. O que é isso? Aqui no Brasil não entrou ainda isso, né? Nós não temos esse privilégio. Mas a educação da mídia é ter uma leitura, a Unesco já identificou isso. A leitura crítica dos meios de comunicação é fundamental na transmissão de práticas de cultura sustentável. A Unesco trabalha há mais de 3 décadas em cima disso, com base no entendimento comum de que a educação para a mídia é a ferramenta indispensável para a cidadania global. Nós precisamos aprender o que um comercial, quando está passando na televisão, na revista Veja, na Caras ou em qualquer internet, o que ele está nos comunicando. O que está por trás de tudo aquilo. O que está por trás das novelas? O que está por trás dos noticiários, dos reality show? A gente precisa saber fazer essa leitura crítica. Você não assiste uma coisa, mas assiste outra que é tão igual ou pior. Se você olhar a novela São Jorge, tem um lado bom dela. Está denunciando o tráfico de humanos, né, de prostituição internacional. Tem uma coisa boa na novela? Tem. Aí, está denunciando. Então, irmãos, a gente precisa ficar atento com isso, nós, igreja, né? Então, uma igreja eco-relevante, para mim, é uma igreja que tem eco, é uma igreja que participa, é uma igreja que está atenta a tudo, e a gente precisa quebrar aqueles paradigmas, consumismo, cultura. A gente tem a mídia pela frente. Eu venho agora desenvolvendo ferramentas para poder a gente driblar essa situação. Jesus nos enviou, né, como o Pai o enviou, né? Essas palavras, para mim, elas carregam um significado imensamente importante, né? É uma instrução no sentido de que a missão do discípulo é realmente fazer aquilo que Jesus fez. Então, é para lá que a gente tem que olhar. Então, falar de meio ambiente, de água, de mudanças climáticas, de aquecimento global, lixo, isso é tremendo, continua sendo minha bandeira. Acredito nisso mais do que nunca, que eu vou lutar e vou sofrer por isso, mas eu sei que eu tenho uma ponte, eu tenho aqui uma conexão que eu tenho que considerar, que é a desigualdade social, que é o consumismo, o que estamos fazendo com a Escritura Sagrada, como estamos praticando isso, se estamos ou não, se esse tempo que nós estamos aqui está valendo a pena ou não, se você está aqui só participando e não é um praticante, porque participar todo mundo participa. Quero ver se você vai ser praticante, né? Então, a família eu coloquei para a gente fixar, é a base prática para sermos gente como a gente deve ser. Cidadania, para mim, é o exercício de interação e integração com a comunidade da vida. E sustentabilidade é o respeito e a preservação e o cuidado com a criação de Deus em prol da vida que Ele mesmo criou, né? Então, vai aí uma pergunta: você vai desperdiçar a sua vida? Vai? Né? Ou vai agarrar essa oportunidade de fazer a vontade de Deus? Pensa nisso. Nós estamos aqui cumprindo uma missão de Cristo, que é impactar o mundo. Se eu não acreditar nisso, o que vale eu estar aqui hoje? O que vale eu estar agora passando do horário com vocês? O que vale? Eu quero impactar o mundo. Eu só vim aqui para isso. Eu não posso perder essa oportunidade, irmãos. Eu não sei se você vai me ouvir de novo, mas o que me interessa é que você está me ouvindo agora. E eu vim aqui para impactar.
E eu não quero desperdiçar essa oportunidade, ok? Outra coisa, olha lá. Vamos reunir pessoas para ter um mundo melhor. A gente só tem que reunir pessoas com um propósito. Eu aprendi com Washington Oliveto, do qual eu tive um bom relacionamento no passado. Ele disse para mim: Walter, reunião para mim é em pé. Eu não faço reunião sentado, porque eu não quero filosofar. Reunião de trabalho para mim é em pé. Resolvemos, falamos e agimos. Ah lá, é um homem de sucesso. Eu cansei de fazer reuniões sentado. Materialmente, eu sou um perdido. Mas eu ganhei um patrimônio muito maior, que eu não troco por nada. Mas é isso, né? Uma outra coisa. Isso tem me levado, e hoje eu vou dormir mais. Vai ser a melhor noite de sono minha. Porque é recompensador poder ir para a cama à noite depois de ter feito a vontade do Deus vivo. Irmãos, hoje, esses dias eu tenho dormido. E eu sei que eu estou fazendo a vontade dele, está aqui. Mas por ter pego esse microfone e falado com os meus acertos e erros, e me exposto aqui diante de vocês, me dá a sensação de ter uma noite de sono tremenda. Porque essa provocação é fundamental. Então, encerrando, pois eu dei o exemplo, para que vocês façam o que eu fiz. Jesus disse isso. Existe um movimento nosso, meu, que eu venho, nosso, né, da igreja, que eu digo que o movimento que começa com você. São vários seminários, várias coisas que eu venho fazendo que eu chamo de vamos com sustentabilidade. Seguindo aquela determinação, né? O crente tem muito aquilo lá. Deus determinou, né? A sua cura, né? Não, Deus determinou, vão. Você gosta dessa palavra determinação? Então usa nela para você. Vai, vamos juntos. Porque juntos nós podemos fazer além da diferença. Amém? Que Deus te abençoe, nos abençoe.